Hoje eu vou pregar subordinado a esse tema: 7 obstáculos no caminho de Jairo. O texto de hoje é um texto que fala sobre um milagre realizado por Jesus no seu ministério. Aliás, um milagre que ele fez enquanto o outro estava acontecendo. Jesus é especialista nisto. Marcos capítulo 5, nós vamos ler com uma pequena interseção, dos versos 21 até o verso 24, depois dos versos 35 até o verso de número 43. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Mandou que dessem de comer à menina. Deus abençoe a sua palavra. Amém? Vamos orar? Todos nós, curve a sua fronte nesse instante. Ó Deus, nós te somos gratos pela tua palavra. Suplicamos agora a iluminação e a instrumentalidade necessária. Que teu nome seja exaltado, que a tua igreja seja edificada. E se alguém aqui ainda não tem Cristo como Salvador, que essa seja uma oportunidade ímpar para que essa decisão ao lado do Salvador seja tomada. Abençoa-nos nesta hora, que o nosso coração e a nossa mente estejam cativos à tua palavra. É a oração que eu faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Essa é uma passagem bem conhecida da Bíblia. E ela acontece logo em seguida a um outro milagre que Jesus havia operado na vida de um homem que era possesso de uma legião de demônios. E aqui está um verdadeiro contraste na passagem. Enquanto Jesus é expulso da cidade de Gadara e a multidão em Gadara respira aliviada pelo fato de Jesus ter ido embora, a Bíblia diz que do outro lado, em Cafarnaum, havia uma outra multidão e essa vai receber Jesus de braços abertos. É o contraste entre dois polos. Mas diz a Bíblia que em Cafarnaum, no meio dessa multidão que saúda e que espera Jesus atentamente, duas pessoas vão se destacar. Uma mulher que sofre com fluxo de sangue, que é conhecida por nós como uma mulher hemorrágica, uma mulher que vem sofrendo com uma enfermidade crônica que já vinha consumindo sua vida e fatalmente a levaria à morte, não fosse a intervenção de Jesus. E um pai. Lá está um pai, pronto para clamar por sua filha. Curiosamente, a mulher já vinha sofrendo há 12 anos e a filha deste homem chamado Jairo também tinha 12 anos de idade. Esse pai vai a Jesus e diz a Bíblia que esse pai é uma pessoa muito importante.
Mateus vai dizer que ele é um chefe. Marcos vai se referir aqui no Evangelho, dizendo que ele é um dos principais da sinagoga. E Lucas, no seu relato, diz que ele era o chefe da sinagoga. Ou seja, alguém que ocupa uma posição de destaque na sociedade dos seus dias. E aqui está um ponto. Ernesto Trenchard, comentando esse texto, diz que as dificuldades, as tribulações da vida, elas são democráticas. Elas entram em todos os tipos de lares. De gente simples a gente importante do ponto de vista social. Atinge pessoas religiosas e pessoas também não religiosas. O como nós vamos lidar com a dificuldade e a quem vamos procurar na dificuldade é que vai fazer toda a diferença. Aqui nós temos um pai que no meio da sua aflição, no meio da sua angústia, ouviu falar de Jesus. E certamente como chefe da sinagoga, e nós entendemos que essa sinagoga era a sinagoga de Cafarnaum, e vocês sabem que Cafarnaum era a base principal do ministério de Jesus. Foi em Cafarnaum que Jesus fez a maior parte dos seus milagres. Hoje cedo nós lemos um texto em que Jesus pronuncia um ai contra a cidade de Betsaida, de Corazim e de Cafarnaum, exatamente porque nessas três cidades Jesus havia feito a maior parte dos seus milagres. Esse homem que está aqui aos pés de Jesus, certamente foi testemunha de algum grande milagre de Jesus, ou talvez de muitos milagres dele. Esse homem não tinha dúvida de que Jesus podia lidar com a dificuldade que ele estava vivendo em sua casa, precisamente na vida de sua filha, que tinha 12 anos de idade e estava, segundo o texto, à morte. Esse homem vai aos pés de Jesus. Esse homem vai obter da parte de Jesus um grande milagre. Mas observe que no caminho que ele faz para obter o milagre, ele vai esbarrar em pelo menos 7 grandes obstáculos. Muitos de nós precisamos vir aos pés do Senhor. E muitos, talvez, na vinda aos pés do Senhor, também lidando com os obstáculos, não tenham a firmeza e a resiliência que este pai mostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Hoje à noite eu quero olhar para Jairo, um homem importante do ponto de vista social e religioso, porque diz a Bíblia que ele é um dos principais da sinagoga. Mas note que as dificuldades não pouparam a ele por esse fato. Esse homem veio aos pés de Jesus, ele prostrou-se, diz o texto, mas no seu caminho ele esbarrou em obstáculos. Talvez você esteja também lidando com obstáculos, e eu creio que muita gente que me ouve aqui nesta hora, talvez nas primeiras dificuldades, nos primeiros obstáculos que estão contidos nesta passagem, teriam desistido, mas ele permaneceu até o fim e foi premiado com um grande milagre. Essa passagem fala de 2 grandes milagres. Na vida da mulher, que sofre com fluxo de sangue, e esse pai que clama em favor de sua filha. Hoje, meu objetivo é olhar precisamente para este milagre, que é operado na vida da filha de Jairo. Quais são os obstáculos que este homem enfrentou? Muitos deles talvez sejam os mesmos que você enfrente, e alguns um pouco diferentes, mas que se aplica certamente à vida de muita gente. Primeiro obstáculo que ele enfrentou, o fato de que ele tinha uma tradição religiosa. O texto é bem claro, disse que ele era chefe da sinagoga. Ele guardava a tradição judaica. Ele era uma pessoa importante dentro do contexto da cidade em que ele vivia. A sinagoga não era apenas um lugar de culto, a sinagoga era uma escola durante a semana. Durante a semana funcionava também na sinagoga uma espécie de tribunal, mas precisamente aquele lugar era um lugar de estudo. Possivelmente, sendo ele o chefe da sinagoga, era ele que chamava a comunidade para estudar a Bíblia. Era ele que convocava as reuniões que aconteciam naquele lugar, com o fito de adorar a Deus e conhecer a sua palavra. E esse homem, certamente dentro da sua tradição, havia aprendido que nenhum judeu certamente se curvaria diante de um outro homem. Ele tem uma tradição, ele aprendeu essa tradição. Mas o texto diz que na sua necessidade, e louvado seja Deus pelas dificuldades, louvado seja Deus pelas dificuldades que a gente enfrenta na vida. Esse homem não fosse pelas dificuldades que ele estava vivendo em casa,
talvez ele nunca tivesse chegado aos pés de Jesus Cristo. Muitos estão aqui porque um dia foram impelidos, foram empurrados exatamente pelas dificuldades aos pés do Senhor. Ele tinha uma tradição, mas ele tinha uma necessidade maior. Por causa da sua necessidade de ver a sua filha curada, ele abriu mão da sua tradição. Ele mesmo sendo um judeu, ele mesmo ocupando uma posição de liderança espiritual entre os judeus e mesmo contrariando os princípios que regiam o seu povo, ele sai de onde está e publicamente ele se prostra aos pés de Jesus Cristo. Benny Hinn, um escritor famoso, disse que quando comunicou à sua família que ele havia recebido a Cristo como seu salvador pessoal, isso foi um escândalo na sua família, uma família judaica. A sua avó saiu de Israel, pegou um voo diretamente para o Canadá, exatamente para dissuadi-lo dessa decisão, porque, segundo ela, a decisão que ele havia tomado estava quebrando uma tradição de sua família. Eu já me deparei com muita gente que veio aqui, com muita gente com tradição religiosa que veio aqui, gente de famílias quatrocentonas na cidade, gente que guarda a tradição já dos seus antepassados, e que na iminência de tomarem uma decisão concreta ao lado de Jesus, recuaram dessa decisão exatamente para não quebrarem uma tradição. Tradição é importante, nós guardamos algumas, mas toda tradição que nos afasta de Jesus, toda tradição religiosa que nos impede de receber a sua bênção e a sua salvação, é uma tradição que precisa ser quebrada. E esse homem está quebrando isso, apesar de todas as implicações que isso podia trazer a ele. A vida de sua filha era mais importante do que a tradição religiosa que ele guardava. A segunda coisa importante, o segundo obstáculo que este homem vai enfrentar, é exatamente a posição que ele ocupa na sinagoga. Observe que esta passagem ela ocorre naquele momento que a Bíblia chama de o ano da oposição a Jesus Cristo. Porque você sabe que Jesus teve a fase da popularidade. Você sabe que houve o tempo em que as multidões o aclamavam e quase que havia uma unanimidade em Israel. Mas houve um momento em que as lideranças religiosas de Israel se levantaram. E se levantaram exatamente para matar ao Senhor Jesus Cristo. Se você olhar o capítulo 3, verso 6 deste mesmo evangelho, você vai ver que herodianos e outras líderes religiosas estão mancomunadas, estão planejando uma forma de tirar a vida de Jesus. E é nesse contexto de beligerância contra Jesus que este homem vai sair da posição em que ele estava e publicamente vai manifestar-se diante do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que em outros momentos em que Jesus foi abordado por pessoas religiosas, Jesus foi procurado à parte, em outro momento, na calada da noite, porque essas pessoas não queriam ser vistas ao lado de Jesus pelo risco que tinham de perder a posição e o prestígio que possuíam. Mas aqui nós temos um homem que publicamente, no meio da multidão, rompe com tudo isso e vem à presença de Jesus. E vem à presença de Jesus declarando a sua necessidade. É possível que ninguém em Cafarnaum soubesse do drama que ele estava vivendo em casa. É possível que em Cafarnaum ninguém imaginasse que a filha deste homem está morrendo dentro de um leito. Mas esse homem tem uma necessidade. E ele rompe com todos os protocolos e chega à presença de Jesus e declara a necessidade premente que ele tem. São obstáculos que ele está vencendo exatamente para obter da parte de Jesus aquilo que ele tanto necessita, a vida de sua filha. E diz a Bíblia que essa menina tinha 12 anos de idade. Ele está prestes a perder não apenas uma filha, ele está prestes a ver a sua posteridade ser exterminada. Você sabe que aos 12 anos de idade, a menina estava vivendo a sua transição de menina para mulher. Aos 13 anos, segundo os preceitos da lei judaica, ela estaria apta para o casamento. As meninas em Israel normalmente se casavam a partir dos 13 anos de idade. Esse pai está prestes a perder uma menina
que está nesta fase da vida. Uma flor que estava prestes a desabrochar, esta flor está murchando dentro de casa. E ele vai perder não apenas a filha, mas a alegria de ver o seu nome perpetuado nas gerações pósteras. A esse homem, diante dessa necessidade, ele corre à presença de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. E aqui está o grande desafio para cada pessoa que me ouve aqui. Hoje nós podemos transformar esse lugar, naquele lugar, como aquele lugar lá em Cafarnaum. Eu creio que Jesus está aqui. E creio que Ele pode lidar também com as nossas impossibilidades, com as nossas dificuldades. O que precisa é que nós rompamos com alguns obstáculos para chegarmos a Ele e declararmos nossa real necessidade e obtermos dele o favor que tanto necessitamos. O terceiro obstáculo que este homem vai enfrentar é o aperto da multidão. O texto é muito claro, diz que a multidão comprimia. É a informação que está lá no verso 24. Grande multidão o seguia, comprimindo. Você já deve ter estado no meio de uma multidão. Você sabe como que é movimentar-se no meio de uma multidão. A Bíblia diz que Jesus chegou a Jairo, falou, comunicou a necessidade que ele tinha, e diz a Bíblia que Jesus foi com ele. Eu acho essa declaração do Evangelho extraordinária. E Jesus foi com ele. A grande promessa de Jesus não é que você não vai ter dificuldades na vida. A grande promessa de Jesus não é que você vai ficar isento de passar pelas dificuldades e vicissitudes da vida. Todos nós passamos. Quantos vales já passamos? Quantas enfermidades? Quantos problemas no casamento? Problemas com os filhos? Quantos problemas vivenciamos? A promessa dele não foi poupar você disso. A promessa dele é estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. No meio das suas dificuldades, ele vai com você. No meio das suas dificuldades, ele não deixa você sozinho. Essa é a grande alegria, o grande contentamento do meu coração, quando eu também atravesso os meus vales. Eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo, Ele vai me dar graças no meio daquela dificuldade. E se eu não vencer a dificuldade, eu pelo menos saberei que eu a atravessei e passei por ela juntamente com o meu Senhor. Ele me prometeu estar comigo. O Senhor foi com ele. Mas note que o Senhor foi com ele e a multidão também. E a multidão era compacta, a multidão estava dificultando os passos, impedindo o avanço. Coloque-se na condição de Jairo. Quando ele saiu de casa, diz a Bíblia que sua filha estava à morte. À beira da morte, essa é a informação também de Lucas, que era um médico. O caso era grave, esse pai tem pressa. Ele foi chamar Jesus para levar Jesus à sua casa, porque ele tem pressa. Mas a multidão está servindo de obstáculo. Amigos, vizinhos, curiosos, discípulos, uma multidão está lá e ele está com pressa, mas a multidão dificulta o avanço de Jesus e a rapidez do seu milagre. Quantas vezes a multidão também nos atrapalha? Quantas vezes pessoas recuam de tomar uma decisão ao lado de Jesus por causa das multidões? São os amigos, são os vizinhos, são os parentes, são pessoas que falam nos ouvidos, que dificultam a caminhada, que desestimulam e desencorajam a tomar uma decisão ao lado de Jesus. A multidão pode ser um obstáculo, e foi um obstáculo na vida desse homem. Mas havia um quarto obstáculo para ele vencer. Diz o texto que havia uma intrusa no caminho. Ele chegou primeiro, ele pediu um milagre primeiro. E Jesus atendeu a ele inicialmente. Mas quando Jesus está indo com ele e a multidão vai comprimindo, diz a Bíblia que veio uma mulher, furtivamente, veio por detrás, tocou na orla do seu manto. E Jesus, que está andando lentamente, para. E Jesus identifica um toque especial. Ele faz uma pergunta: quem me tocou? Coloque-se no coração, coloque-se no lugar desse pai. O que ele deve ter sentido naquela hora? Ele deve ter pensado: Senhor, tem uma multidão aqui, tem gente te comprimindo, tocando, muitos admiradores. Aliás, foi essa a objeção dos seus discípulos. E ele tem pressa, mas Jesus para.
para identificar um toque especial. E o pior, ele vai cobrar, Jesus vai cobrar da pessoa que tocou na orla do seu manto um testemunho. Qual foi a mulher que me tocou? É assim que está no texto original. E aí diz a Bíblia que uma mulher trêmula, porque ela sabia que ela podia ser apedrejada ali se Jesus tivesse ordenado esse fato. E ela trêmula começa a contar sobre 12 anos do seu sofrimento crônico. Ela passa a relatar para Jesus e a multidão que está bem próxima o quanto ela havia sofrido nos últimos 12 anos. E esse pai deve ter pensado: será que ela não pode deixar para testemunhar depois? Será que ela não pode deixar para um outro momento, porque minha filha está em casa morrendo e eu tenho pressa de levá-lo? Essa mulher serviu aparentemente como um obstáculo, mas na verdade essa mulher vai ser um veículo para fortalecer o coração desse pai. Quando eu digo às pessoas aqui nesta igreja: se você recebeu de Deus um milagre, conte o seu milagre. Aquela expressão que eu uso sempre com vocês: as bênçãos que descem dos céus devem voltar para o céu como forma de testemunho para que Deus seja glorificado. Quantas bênçãos nós recebemos, quantos favores, quantos milagres, e guardamos isso para nós. Quando essa mulher vem à presença de Jesus e começa a contar o que havia acontecido na vida dela depois de 12 anos de sofrimento, ela está glorificando a Deus através do milagre, porque quem fez o milagre foi o Senhor, não foi a roupa de Jesus. Foi o Senhor Jesus que fez através do seu poder. Mas quando ela conta o seu milagre, ela está fortalecendo a fé desse pai. Esse pai foi encorajado pela fé a ir a Jesus Cristo. Mas você sabe que muitas vezes a nossa fé é bem pequenininha. E quanto mais testemunhos a gente ouve, quanto mais a gente compartilha da sua experiência, mais a nossa fé vai sendo fortalecida. E esse pai foi fortalecido certamente pelo testemunho dela. Mas note o quinto obstáculo. Além desta mulher, vai haver o assalto da dúvida. Porque diz a Bíblia que depois que a mulher testemunha, Jesus retoma o caminho para a casa de Jairo. E enquanto ele ainda falava, diz o texto, vem alguém da casa de Jairo, trazendo uma notícia trágica. Qual é a notícia? A menina já morreu. Tem mais o que fazer. Não incomode mais o mestre. Está tudo acabado. Mas veja como que Jesus é gracioso. Jesus percebeu o quanto essa palavra de incredulidade abalou o coração daquele pai. E Jesus disse para ele uma palavra de esperança. E a palavra de esperança era esta: não temas, crê somente. Vamos repetir juntos? Não temas, crê somente. Você sabe quantos não temas temos na Bíblia? 365 não temas, um para cada dia do ano. Hoje, o dia de hoje, eu digo a você: não temas, crê somente. Tudo parecia conspirar contra esse pai. Tudo parecia dizer para ele que ele devia desistir do milagre. Mas Jesus está reacendendo a esperança no coração dele. Não desista. Lembra daquela mulher que foi curada? Lembra do que aconteceu na vida dela? Lembra do testemunho dela? Não temas, não desista, não pare agora. E graças a Deus, esse homem não cancelou a ida de Jesus à sua casa. Fortalecido pela fé, fortalecido pela palavra de esperança de Jesus, esse homem conduziu Jesus à sua casa. Mas note que havia ainda algum outro obstáculo no caminho dele. Projeta para mim, por favor. O desespero em sua casa. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou à casa de Jairo, tinha um monte de gente chorando, desesperadas. Aparentemente carpideiras, gente profissional. Você sabe que naqueles dias havia um grupo profissional que recebia para chorar nos velórios. Quando morria alguém, manda chamar as carpideiras. E tem gente que precisa pagar para realmente alguém chorar no seu funeral. Porque às vezes a pessoa é tão ruim na vida que só pagando que alguém chora. Mas enfim, tinha muita gente chorando ali. Tinha gente desesperada ali.
Afinal, era a morte de uma menina que está no desabrochar da vida. É uma perda para a sociedade a vida daquela menina. Eles estão desesperados. Mas Jesus vai dar aqui uma palavra que nós temos que repetir em todos os funerais, sobretudo o funeral de crente. Mais uma vez a palavra da esperança. A menina não está morta, ela dorme. Quando um crente parte para a eternidade, nós podemos dizer isso com toda certeza absoluta. Ele não está morto, está dormindo. E não está dormindo a alma, está dormindo o corpo. Porque na morte do crente, o que dorme é o seu corpo. O seu corpo vai dormir no pó da terra, mas o seu espírito entra em gozo, porque é isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia não ensina o sono da alma, isso é uma heresia ensinada por um grupo denominacional. Nós cremos que o crente experimenta o gozo imediatamente na sua morte, embora o seu corpo esteja dormindo. Jesus está dizendo isso, Jesus está declarando isso. Mas diz a Bíblia, e aí nós vamos disparar exatamente no último grande obstáculo, a zombaria dos seus amigos. O verso 40 diz que aqueles que estão na casa de Jairo começam a rir, começam a gargalhar, porque eles sabiam que efetivamente a menina tinha morrido. A zombaria tem sido também um motivo de obstáculo para muita gente. O medo de receber uma palavra de escárnio, uma palavra que diminua, uma palavra que censure, enfim, a zombaria naquela casa. Mas Jesus não se deixa intimidar. Diz a Bíblia que Jesus faz entrar a câmara onde está a menina, o pai, a mãe, seus discípulos mais chegados. E aí veja que cena extraordinária. Jairo, quando chamou Jesus para ir à sua casa, ele manifestou que tinha fé, porque ele disse: vá à minha casa, estenda a mão sobre a menina, ela será salva e ela viverá. Que fé soberba! Agora, esse pai tinha fé que Jesus podia curar uma enfermidade. Teria ele fé para crer que Jesus podia ressuscitá-la diante da morte? Outro fato importante é que quando ele chama Jesus para ir à sua casa, ele tenta comandar a ação. Ele diz para Jesus: estenda a tua mão sobre ela, imponha a tua mão sobre ela. Mas sabe, Jesus é soberano na forma de agir. Ele sabe como agir, você não precisa dizer como ele deve fazer o milagre. E Jesus não fez como ele tinha dito. Em vez de impor as mãos sobre a menina, diz a palavra que ele a tomou em sua mão. E Jesus vai falar para ela algumas palavras em aramaico, que parecem ser palavras mágicas, mas que na verdade eram palavras usuais, faziam parte do cotidiano judaico. Toda mãe, ao acordar a sua filha toda manhã para ir para a escola ou para as suas atividades, dizia para ela: Talitá cumi, menina, eu te digo, levanta-te. Toda mãe dizia isso. Mas essa palavra que na boca de uma mãe era apenas para acordar uma menina, nos lábios de Jesus essa palavra tinha poder. E essa palavra foi ouvida pela morte, porque até a morte ouve a voz de Jesus Cristo. Talitá cumi, e ela voltou, ressuscitou diante dos seus pais. E note que ela foi duplamente abençoada. Ela recebeu a vida porque foi ressuscitada, e ela recebeu saúde porque ela morreu enferma e ressuscitou completamente curada, provando para nós que Jesus sempre faz a obra completa. Agora note um detalhe importante: Jesus não dispensa o bom senso. Ele disse imediatamente para os pais, não apenas para provar que ela está viva: deem a ela de comer. Veja o cuidado, a ternura que Jesus tem com esta menina. O fato de Deus ter feito um milagre, Deus ter curado a enfermidade dela, não dispensa o cuidado que você deve ter com a saúde. Dê a ela o que comer. Ela precisa ser fortalecida, ela vem de um tempo de enfermidade, em que seu corpo foi combalido pelas enfermidades, ela precisa ser fortalecida pelos bons alimentos. O cuidado de Jesus, a ternura de Jesus. Assim como esse pai também havia mostrado muita ternura para com sua filha. Ao pedir o milagre, ele disse: Senhor, a minha filhinha
está em casa enferma. Temos um Pai que ama, mas temos um Salvador que ama também. E ama de uma forma extraordinária. Você olha para esse milagre e você faz a seguinte pergunta: qual é o segredo de tudo isso? Como que um milagre como esse aconteceu, apesar de tantos obstáculos no caminho? O segredo está nesse fato: esse pai soube lidar com os obstáculos. Esse pai não recuou diante dos obstáculos. E na sua grande necessidade, ele veio e se prostrou aos pés de Jesus Cristo. Eu vim aqui hoje à noite dizer a você que Jesus não conhece causa perdida. Houve quem saísse da casa deste homem para lhe dizer: a sua causa está perdida. Não tem mais nada para ser feito. Pois eu vim aqui hoje à noite contrariar esta palavra que saiu da casa de Jairo. Para Jesus não tem causa perdida. Você tem que fazer como Jairo fez, mesmo diante dos obstáculos, das vozes que trombeteiam no seu ouvido a palavra da incredulidade. Continue crendo, porque Jesus não abdicou do seu poder. Ele continua ressuscitando mortos. Ele continua levantando filhos. Ele continua agindo de uma forma extraordinária. Eu quero que vocês curvem as frontes agora. Eu tenho 2 apelos para fazer hoje à noite aqui. Primeiro, para você que está aqui e não é crente em Jesus Cristo e precisa vir aos pés do Salvador. Tem obstáculos no seu caminho. Amigos, vizinhos, escárnio que alguém de repente vai lançar pela sua decisão, enfim, tantos obstáculos que o inimigo coloca. Mas você precisa vencer os obstáculos e vir aos pés do Salvador. O meu segundo apelo é você que veio aqui, que mesmo sendo crente, está ouvindo essa palavra: sua causa é perdida. Eu quero chamar você hoje à noite para a gente orar juntos, confiando que não existe causa perdida para Jesus Cristo, que sempre vamos encontrar aos pés dele solução para os nossos problemas. Alguém disse que o lugar mais alto que você pode chegar é aos pés de Jesus Cristo. Quando você se curva diante dele, você se coloca numa posição elevada. Alguém aqui afastado de alguma igreja evangélica, se está excluído de alguma igreja, está tomando a decisão de regresso hoje à noite, levanta bem alta a sua mão e abaixe. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. A igreja vai ficar em pé, todos nós. E eu vou fazer um chamado, porque Deus colocou isso no meu coração hoje à tarde. Termine o sermão assim, Glauco. Diga para as pessoas que não tem causa perdida. Tem muita gente dizendo para você que a sua causa está perdida. Não está. Você conhece a Jesus Cristo. Ele é aquele que dá ordem aos mortos e os mortos se levantam. Tem esperança para o seu caso. Tem esperança para a sua casa. Tem esperança para os seus filhos, como havia esperança para a filha de Jairo. Se você quer orar comigo, nessa confiança, talvez você diga assim: a minha fé é muito pequena, pastor, muito pequenininha, pastor. Mas o Senhor não precisa de uma grande fé. Você precisa de um grande Deus. Coloque a sua pequena fé no grande Deus e Ele vai operar no seu caso. Se você quer orar comigo, vou pedir para você vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Se você tem uma causa que aparentemente é perdida, mas você crê que Jesus tem poder para lidar com ela, saia do seu lugar e venha. Vamos transformar esse templo agora numa sala de oração. Vamos orar juntos nesta hora. Bendito Deus e nosso eterno Pai. Ó Deus, nós te agradecemos pela decisão do nosso irmão. Ó Deus, afastado do Evangelho, mas tomando a decisão de regresso nesta noite. Que o Senhor faça uma obra completa na vida dele. Eu não sei quais foram os obstáculos que se levantaram e que ainda estão se levantando diante dele. Mas eu te louvo pela decisão preciosa que ele está tomando de vir aos pés do Senhor. E que assim como Jairo, ele não volte para casa decepcionado, mas ele volte para casa com um milagre da transformação completa de sua vida e da restauração, ó Deus, da sua caminhada espiritual. Abençoa-o nesta hora. E, ó Deus, eu te peço por cada pessoa que está aqui neste auditório e por cada pessoa que está postada aqui diante do teu altar. Ó Deus, tu conheces as causas que os trazem aqui. E eu sei que o segredo do milagre é esse.
não é confiarmos na palavra dos homens, mas confiarmos na tua palavra. E a tua palavra nos mostra a grande autoridade que Jesus tem diante, inclusive, da morte. Nós te pedimos, ó Deus, a tua intervenção na nossa causa. E se há um pai, uma mãe neste altar, clamando pela vida do seu filho, da sua filha, assim como Jairo clamou, eu te peço agora, ó Deus, abre as portas do céu e traz uma resposta a este pai, a esta mãe. Realiza um milagre na vida deste filho, desta filha, levantando-o dentre os mortos para a glória do teu santo nome. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe cada irmão que está aqui neste altar. Tu conheces, ó Deus, aquilo que os move a este altar, mas tu conheces também a fé que eles estão depositando. E ainda que a fé seja pequena, ó Deus, tu que és grande e poderoso, tu que não conheces, ó Deus, qualquer causa perdida, realiza esse milagre para a glória do teu santo nome. Ó Deus, bendiga o teu nome na vida dos meus irmãos. Eu te suplico isso segundo a tua bendita vontade e segundo a eficácia do teu grande poder. Muito obrigado, Deus, por ser o nosso Deus. Obrigado porque se o Senhor não nos poupa das dificuldades, o Senhor está sempre presente conosco e sempre fortalecendo e encorajando a nossa fé. Abençoa-nos nesta hora, abençoa o teu povo para a glória de Jesus Cristo, teu Filho, pois é em nome dele que nós te oramos. E seja agora sobre nós o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada vida neste altar, seja sobre a vida do meu irmão José Carlos e sobre todo o teu Israel espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.